Bom, meu nome é Adriano. Esse vídeo é para deixar registradas as estatísticas das estratégias Sniper do Thomas de Castro no mini índice e no mini dólar. Eu vou começar aqui com o mini dólar. Acho que eu vou dividir em dois vídeos, que é para não ficar muito longo. Depois eu faço um com o mini índice. Então aqui dia 1º de junho, o código naquele dia era WDON21 e o segundo candle ele acabou sendo grande, 30 pontos. Então o candle de referência foi o 3 com 13 pontos. E ele pagou aqui no candle 5, 11 pontos. Um dia sem reversão. O dia 2, o segundo candle teve 6 pontos. E ele deu entrada para venda pagando direto já 4 pontos. Depois que ele acabou subindo lá. Mas esse dia foi o segundo dia sem reversão. Dia 4, o segundo candle teve 9 pontos e ele pagou 7 pontos vendido no terceiro candle. 3 dias sem reversão. Dia 4. Dia 7. O segundo candle ele teve 12 pontos e meio e acabou pagando vendido 10 pontos e meio. Quarto dia sem reversão. Dia 8. O segundo candle teve 14 pontos e ele deu uma entrada para compra pagando 12 pontos no candle 4. 5 dias sem reversão. Dia 9. O segundo candle teve 14 pontos e meio e ele deu uma entrada para compra pagando 12 pontos e meio já no candle 5. 6 dias sem reversão, então. Dia 10. O dia 10, o segundo candle teve 18 pontos e meio e ele deu uma entrada para compra e acabou voltando todinho e dando uma reversão para venda. Depois ele acabou subindo e aqui pelo candle 5 deu a segunda reversão para compra. E acabou ficando só nisso, ele recuou bastante. Quem estava na operação deve ter ficado apavorado porque ia reverter de novo, mas aqui pelo candle 12 ele pagou 17 pontos e meio. Então 6 dias sem reversão, mas já deu um dia com 2 reversões. Dia 11, o segundo candle com 8 pontos e meio e ele pagou direto já no terceiro candle 6 pontos e meio. 7 dias sem reversão, então. Dia 14, o segundo candle teve 9 pontos e meio, deu uma entrada para venda e pagou aqui no quinto candle 7 pontos e meio. 8º dia sem reversão, então. Dia 15, o segundo candle teve 15 pontos, ele acabou dando uma entrada para venda, mas no mesmo candle ele já reverteu para compra e pagou aqui pelo candle 8, 14 pontos. 8 dias sem reversão, um dia com uma reversão e um dia com 2 reversões. Dia 16, o segundo candle teve 11 pontos e meio. Ele deu uma entrada para compra, não vingou. Já no candle 4 ele deu a primeira reversão para venda, também não mexeu quase nada. No quinto candle ele acabou revertendo a segunda vez para compra, mas também ficou nisso mesmo. E no sexto candle ele reverteu a terceira vez. Aí sim, no nono candle ele pagou 10 pontos e meio. Mas para isso reverteu 3 vezes. Então 8 dias sem reversão
um dia reverteu uma vez, um dia reverteu duas vezes e um dia reverteu agora 3 vezes. Dia 17, ele deu 24 pontos e meio no segundo candle, deu uma entrada de venda, de compra no quarto candle, no sexto candle reverteu para venda e pagou aqui no 10º candle 23 pontos e meio. Então, 2 dias reverteu uma vez. Dia 18, o segundo candle teve 21 pontos, habilitou uma entrada para venda e pagou no 7º candle 19 pontos. Nono dia sem reversão. Dia 21, segundo candle com 11 pontos e meio, deu uma entrada para venda e pagou já no quinto candle 9 pontos e meio. 10º dia sem reversão. Dia 22, o segundo candle ele deu 20 pontos e meio, deu uma entrada para venda, para compra e acabou revertendo aqui pelo candle 10 mais ou menos e pagou no candle 16 19 pontos e meio. Então agora 3 dias reverteu uma vez. Dia 23, segundo candle com 17 pontos e meio. Ele chegou aqui embaixo, mas ele já tinha dado entrada para compra, não reverteu. Só veio aqui para dar um susto quem estava na operação. E aqui no candle 11 ele pagou 15 pontos e meio. Então, 11º dia sem reversão. Dia 24, segundo candle com 13 pontos e meio, deu uma entrada para venda e já pagou no quarto candle 11 pontos e meio. Então, 12º dia sem reversão. Dia 25, segundo candle com 10 pontos e meio, ele deu uma entrada para venda, mas já no mesmo candle reverteu para compra e pagou 9 pontos e meio. Então, quarto dia reverteu uma vez. Dia 28, esse dia foi um dia bem atípico. O segundo candle ele teve 23 pontos. Ele deu uma entrada para venda, andou bastante, não reverteu, seguiu andando e às 16h15 no 30º candle, 7 horas de operação, ele foi ali e pagou os 21 pontos. Então foi o 13º dia sem reversão. Demorou, essa aí foi sofrida. Dia 29, o segundo candle ele teve 16 pontos, deu entrada para venda, mas já no quarto candle, não, acho que no quarto não, acho que só no nono candle que ele acabou revertendo e pagou os 15 pontos já no 10º candle. Então, quinto dia revertendo uma vez. Aí agora, o dia 30, ele era o último dia desse código N21. Mas, para quem operou, acabou saindo igual ao código novo. Deu um candle de 28 pontos e meio no segundo. Então, o que habilitou foi o terceiro. 15 pontos, dando entrada para venda, mas já logo em seguida revertendo para compra. E aqui pelo 7º candle pagou 14 pontos. Então deu um total de 21 dias
13 dias pagando sem reversão, 6 dias pagando com uma reversão, um dia revertendo 2 vezes e um dia revertendo 3 vezes. Para quem entrou já no código novo, vamos voltar aqui no dia 30. Foi parecido, o segundo deu 29 pontos e o que habilitou foi o terceiro com 15 pontos. Deu aqui uma entrada para venda que não pagou e foi pagar os 14 pontos lá no sexto candle. 13 dias sem reversão, 5 dias revertendo uma vez, um dia revertendo 2 vezes, um dia revertendo 3 vezes e com um código novo mais um dia que reverteu uma vez só, totalizando os mesmos 21 dias. Dias, 13 sem reversão, 6 revertendo uma vez, 1 revertendo 2 vezes, 1 revertendo 3 vezes. Aqui, as que foram pagas sem reversão fecharam 61,9% das operações. Com uma reversão deu 28,6,57, né? E as outras tiveram só uma operação de cada, 4,76. Aqui tem o tamanho dos candles, o valor em pontos que pagou na primeira sem reversão. Aqui foram os que acabaram pagando na primeira reversão. Então, multiplicar esse número de pontos aqui por 4 contratos, que é o que manda a estratégia. Com 2 reversões, multiplicar esse número de pontos por 6 contratos. Com 3 reversões, multiplicar por 14 contratos. E aqui são os prejuízos que essas operações deram. Aqui, o prejuízo na primeira reversão é um contrato só. O prejuízo da segunda operação já é com 4, da segunda reversão já é com 4 contratos. E o prejuízo da terceira reversão é com 6 contratos. Então aqui o total desses pontos fechou 147,5 pontos sem reversão. As que reverteram uma vez, como entra com 4 contratos, acabou, embora sejam bem menos dias, deu bem mais pontos. A que reverteu 2 vezes deu só 2,5 pontos. E a que reverteu 3 vezes acabou fechando negativo. Embora tenha ido lá no objetivo, foi uma operação que deu prejuízo. Lembrando que isso aqui são os pontos exatos. Nas reversões ali, o tamanho do prejuízo aqui. Se for fazer uma entrada e deixar pronta ali no gráfico, às vezes o preço pode movimentar rápido demais e pular, e em vez de pegar um prejuízo de 20,5 pontos, às vezes pula até 1, 2, 3 pontos, o prejuízo maior ainda. Então isso aqui é só para ter uma ideia, mas na prática ali pode ter saído um valor diferente. Fechando então a sniper do dólar, 418,5 pontos, o que com um contrato daria R$4.185. Esse mês de junho foi bom então na sniper. Para quem acabou fazendo todas as operações, acabou tendo lucro.
mais ou menos parecido com esse aqui. Como eu disse, depende ali da posição que está a ordem. Se o preço não movimentou rápido demais, acabou pulando a ordem. Isso depende do stop offset que está configurado ali. Se deixar muito baixo, às vezes ele passa e não pega a ordem. Se deixar muito alto, ele dá uma diferença grande aqui nesse prejuízo. E, consecutivamente, no lucro também, porque ele vai pegar um espaço menor de pontos. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu faço um vídeo então com o mini índice. Valeu!